Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live 146, há 146 semanas, trazendo esse conteúdo da mais alta qualidade para você que já está ou que pretende entrar em um mestrado ou em um doutorado. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Menezes, mestra e doutora em Ciências da Saúde. Já participei de duas qualificações, né? Uma no mestrado, uma no doutorado, isso enquanto aluna. Enquanto professora, já participei em mais de 6 bancas, tá? De qualificações de mestrado e doutorado. Então, sei bem das dificuldades, tá? Desse assunto e sei muito bem também como é estar do outro lado. Então, hoje eu já sei como pensar com a cabeça de um aluno e como pensar com a cabeça da banca, tá? Guarda essa frase aí porque a gente vai usar muito isso na aula de hoje. Então, qual é a importância da qualificação, né? A grande coisa, né, a grande questão da qualificação é ver em que pé está o seu trabalho, certo? Se esse trabalho ele pode ser levado assim, né, do jeito que ele está até a defesa ou não, ou quais são os ajustes que são necessários. Então, me conta, você que está aqui assistindo essa aula, a qualificação já está chegando para você também? Fala aí, sim ou não? E quais são os objetivos da nossa aula hoje, né? Te mostrar o que é uma qualificação, certo? Como é que uma qualificação funciona e, sobretudo, o que é que você pode fazer, o que é que você deve fazer para se sair bem na sua qualificação ou defesa. Porque eu sei que você deve estar com muito medo, né? Deve estar com ansiedade, porque todo mundo passa por isso, todo mundo sente isso. Tá? Esses são sentimentos naturais, né, na pós-graduação, e vocês já me relataram isso nas lives, né, em pesquisas que eu já fiz com vocês. Então, a gente sabe muito bem que são desafios bem importantes, né? Então, o que que a gente vai ver, né, em termos de o que é qualificação, tá? Qualificação nada mais é do que a apresentação do trabalho. Deixa eu até compartilhar aqui a tela com vocês. Então, qualificação nada mais é do que a apresentação do trabalho. E o que que a banca vai avaliar, né? Você vai ali, vai fazer uma apresentação oral do seu trabalho e a banca vai avaliar o estágio de desenvolvimento da pesquisa, né? Porque você fez uma promessa quando você entrou no mestrado e no doutorado. Você tinha ali um projeto e o seu projeto prometia, né, fazer ali alguma coisa, tá? Então a qualificação ela serve para avaliar em que pé está isso, tá? Até onde você já foi, onde você pretende ir, onde você pretende chegar com essa pesquisa. E eles vão avaliar também você, enquanto pesquisador, qual é a sua capacidade, né, para prosseguir para a defesa, qual é a capacidade que o seu trabalho tem para prosseguir para a defesa. E qual é a grande diferença entre uma qualificação e uma defesa, né? Você já sabe? Conta aí para mim, sim ou não? Normalmente, quem ainda está no mestrado, né, ainda vai passar pela primeira vez por esse processo, tem muita dúvida de como é que funciona. Eu sempre recomendo que você assista, tá? Defesas e qualificações para ver como é o trâmite. Eu vou mostrar o trâmite aqui para vocês, mas é bom que vocês vejam na prática. Então, eu sempre costumo dizer que eu aprendia muito mais indo em qualificações de defesa do que nas próprias aulas da pós-graduação. Por quê? Né? Porque eu aprendi ali com os erros, com os acertos dos colegas. Por isso que é tão importante essa questão da vivência na prática, né? De você participar de grupos. É isso que eu sempre promovo aqui para os meus alunos. Então, a qualificação, né? Falando em termos de diferença de qualificação e defesa, a qualificação é esse momento em que a banca vai avaliar em que pé está o trabalho. Na defesa, a banca vai avaliar a fase final, certo? O trabalho já como um todo, e aí ele já vai te dar um parecer de se você está aprovado ou não está aprovado no mestrado. Na qualificação também tem parecer de aprovado ou não, certo? Então, essa é a grande diferença. Na qualificação, saber em que pé está o trabalho, e na defesa, ver a qualidade do trabalho final, tá? Inclusive, já tira uma foto aí, certo? Vou até dar um sorriso. Tira uma foto, marca seja PhD aí no Instagram, que é para as pessoas verem que você está assistindo essa aula maravilhosa, para que elas venham assistir também, porque eu sei que quem está prestes a fazer uma qualificação precisa sim assistir essa aula, tá bom? Então compartilha com geral aí. Então, lá, né, em termos operacionais, o que que vai acontecer? Isso aqui, eu gosto muito desse slide porque ele fala o que ninguém te fala sobre qualificação e defesa, né, sobre o papel da banca nesse processo. Então, nós temos aqui a banca, né, de professores. Em um mestrado, nós temos 2 professores da banca, em um doutorado, nós temos 5 professores, incluindo o seu orientador, tá? Então, temos aqui a nossa banca formada, mas o que que está por trás disso? Quais são os interesses por trás disso? Por trás da banca está um programa de pós-graduação, tá? Que ele quer que o aluno ele tenha publicação, seja de artigo científico, de livro, de capítulo de livro, de patentes, tá? E ele quer internacionalização, tá? Essa internacionalização ela pode acontecer tanto com você indo para outras instituições do exterior ou através dessa própria publicação internacional de trabalhos, certo?
Então, no final das contas, no frigir dos ovos, o que a banca vai analisar no seu trabalho é se o seu trabalho é um bom trabalho. Porque um bom trabalho, né, ele vai ser aquele que tem potencial de internacionalização, vai ser aquele que é um trabalho capaz de ser publicado. Então, no frigir dos ovos, é isso que a banca vai ver, se o seu trabalho ele tem qualidade suficiente para ser publicado, certo? E como é que funciona, tá? Uma qualificação. Então, como é que vai acontecer lá no dia? Primeiro vai ter uma abertura, uma cerimoniazinha, né? Bem oficial assim, então todo mundo vai chegar e na hora que começar o seu orientador vai fazer as honras, né? Vai cumprimentar todos ali, vai dizer como é que vai funcionar, você vai apresentar durante X minutos e você precisa saber desse tempo porque isso é importante, então pergunta, lê no regimento aí do seu programa de pós-graduação, certo? Depois o orientador vai passar a palavra para você, você vai fazer a apresentação. É importante que ao final da sua apresentação você devolva a palavra para o seu orientador, né? E você pode fazer isso com um simples slide de obrigada, ou então dizendo que agora você está à disposição da banca para a arguição, né? Então é só você dar algum sinal. Eu gosto muito do slide de obrigada, porque na hora que você diz obrigada, as pessoas entendem que você encerrou ali a sua parte, seu orientador já se levanta, já parte para a próxima etapa, que é a etapa da arguição. E aí, normalmente, o orientador vai decidir ali junto com a banca como que vai funcionar. Existem alguns professores em bancas que gostam de fazer a arguição dialogada, certo? Então, eles decidem assim, vamos fazer dialogado. Então, vamos analisar, sei lá, do título até a introdução, depois da introdução até a metodologia, depois resultado, discussão e conclusão. Então, se faz por blocos e cada professor vai fazendo seu comentário ali dentro daquele bloco. Então, isso se torna muito mais eficiente. Existem alguns que preferem fazer sozinho, então ele taca o barco ali direto, tá? Então ele vai analisar o trabalho inteiro, depois outro professor vai analisar o trabalho inteiro, outro vai analisar inteiro. Isso vai depender muito da banca, tá? É uma decisão que eles tomam ali na hora, não está sob o seu controle, para você no frigir dos ovos não faz diferença nenhuma. Se for dialogada, às vezes é mais rápido ou não, né? E o interessante de ser dialogada é porque às vezes a própria banca tem opiniões parecidas, né? Então, às vezes, o mesmo professor vai falar, um professor vai falar uma coisa que o outro também vai falar. Então, o fato de ser dialogada já corta ali algumas das perguntas para não ficar tão repetitivo. Ou aquele que vai fazer, né, em bloco ali a sua avaliação completa, ele de repente não vai repetir algumas perguntas porque alguém já perguntou. Então, isso é muito algo que não está no seu controle porque está no controle da banca, mas é assim que funciona, tá? E aí você pode se perguntar, Paulo, e qual é o prazo, né, para eu qualificar? Isso vai depender do seu programa de pós-graduação. Existem programas de pós-graduação que permitem que você qualifique até um mês antes da defesa. Outros pedem que você qualifique 2 anos antes da defesa de doutorado ou até um ano antes da defesa de mestrado, tá? Perceba que quando é até um ano ou até 2 anos antes, você tem muito tempo pela frente. Então, aqui espera-se que você tenha um texto até metodologia, tá? Se a qualificação for um mês antes da defesa, então espera-se que você já tenha o trabalho completo. Então, isso é muito importante saber porque vai decidir o seu passo a passo, né, a sua jornada, o que, que você vai fazer para chegar nessa qualificação, tá? Então, você já sabe qual é o seu prazo? Digita aí para mim sim ou não, e se não sabe, já aproveita, tá? E amanhã, hoje, depois dessa aula, já vai verificar no regimento do seu programa qual é o prazo que você tem para qualificar, tá bom? E aí eu já falei aqui, né, que vai ser até métodos ou até resultados parciais, a depender do programa. Se você já tem algum resultado parcial e vai qualificar 1 ou 2 anos antes, é legal já colocar, porque lembra do objetivo da banca na qualificação? Avaliar em que pé está o seu trabalho. Então, não é porque no regimento tem até metodologia que você só precisa colocar até ali. Se você já tem algum resultado parcial, já coloca, porque a banca vai ver o andamento, né? Vai ver como que você está fazendo. Ela vai decidir para ser levado assim até a defesa. Se você já tem aprovado projeto na plataforma Brasil, por exemplo, que é cobrado para pesquisas com seres humanos, aproveita e já coloca isso também, certo? Por quê? Porque a banca vai gostar de ver. Já tem artigo submetido? Já coloca. Então, é isso que ninguém te fala, que para qualificação vão te cobrar o andamento da pesquisa. E aí você tem que deixar isso muito claro, tanto no texto quanto na apresentação. São elementos que vão fazer com que você consiga fazer isso, tá? E eu sempre ensino isso aqui para os meus alunos. E existem alguns critérios de avaliação que se repetem, certo? Os critérios eles não são os mesmos para toda instituição, cada programa faz o seu próprio critério, mas eles acabam se repetindo muito. Eu quero apresentar um desses critérios para vocês, tá? E um deles é esse aqui, ó, essa ficha aqui de qualificação lá da UFPE.
que é uma universidade super renomada, né, aqui do Nordeste. E eu, como já participei de muitas bancas de qualificação, sei muito bem reconhecer que essa é uma ficha muito comum, tá? Que eu já peguei fichas praticamente iguais a essa para avaliar. Então, cada programa tem uma ficha e elas acabam sendo muito parecidas, certo? Então, é importante que você conheça isso. Pode acontecer dessa ficha estar em mãos do seu orientador que vai entregar para a banca, ou alguns programas deixam isso a cargo do próprio aluno. Então, de antes, eles mandam as fichas para o seu e-mail, ou te entregam, né? Você leva ali as fichas impressas e a banca vai preencher. Caso a qualificação seja online, aí você vai enviar isso para o e-mail e no final, tá, da apresentação a banca deve te devolver isso aqui. Você tem que ficar no pé para pegar essas fichas de volta para devolver no programa, tá bom? Então aqui a parte inicial, né, vai se preencher quem é nome de aluno, qual é o nível, se mestrado, doutorado, enfim, linha de pesquisa, título do projeto, orientador, avaliação. Lembre, ó, que tem que entregar antes do início da banca, certo? E é importante até, de repente, já mandar com isso aqui preenchido, tá? Ou a banca pode preencher. Eu preenchia quando eu era banca, mas você já pode mandar com essa parte inicial aqui preenchida. Em termos de parecer, né, o que a banca vai avaliar? Se o título do projeto reflete o estudo a ser realizado, né? Se sim, parcialmente ou não, ou qual é a sugestão. Qual é a pergunta condutora, ou seja, a pergunta norteadora, a sua pergunta de pesquisa, aquela que vai conduzir o seu trabalho. Isso está claro? Então, é tudo que eu sempre ensino para vocês, né? A hipótese, tá? A hipótese, ela está redigida de forma clara, né? E o seu estudo, ele permite testar essa hipótese. A hipótese é interessante porque ela é um elemento que ela não é comum, tá, em todos os tipos de trabalho. Na maioria a hipótese faz parte do método científico, por isso em qualquer área se pode usar. Só que existem escolas, né, dentro da pesquisa científica e existem algumas que não usam a hipótese. Então, na área de ciências humanas, por exemplo, existem alguns grupos que não trabalham com hipótese, e tudo bem, é tanto que aqui na própria ficha diz, ó, não responder quando o desenho do estudo não couber a formulação da hipótese. Então, existem estudos que cabem formulação de hipóteses, existem estudos que não. Então, pesquisas qualitativas nem sempre usam, tá? Pesquisas quant acabam usando mais, certo? Então, depende do estilo da sua área. Então, observe trabalhos da sua área parecidos com o seu, se estão usando hipótese ou não, para você seguir o mesmo padrão, tá? A fundamentação teórica, né, chamada também de revisão da literatura ou referencial teórico, dá sustentação ao estudo tanto nos aspectos teóricos quanto metodológicos, sim ou não, né? Os objetivos estão redigidos de forma clara e poderão ser atingidos a partir do estudo empiricamente delineado. O método contempla os passos necessários para garantir a validação interna da pesquisa. Há um plano de análise adequado, né? Os problemas metodológicos inerentes à proposta foram identificados e há uma estratégia para minimizá-los. O cronograma proposto é compatível, então o cronograma é um item muito importante. Nem todo programa pede que você coloque o cronograma na qualificação, alguns pedem, mas isso é importante para a banca saber, até direcionar as suas sugestões. Então, se a banca vê que seu prazo já é daqui a um mês, então ela não vai pedir para você repetir experimentos, coisas desse tipo, tá? Porque não vai dar mais tempo, só vai dar tempo você corrigir. Ou, se você tem um prazo maior, ela já consegue dar sugestões no sentido de você adicionar uma nova coleta de dados, ou enfim, repetir alguma coisa, tá? Outra coisa, a viabilidade financeira está garantida, então é garantido ali que vão existir recursos, né, financeiros para custear a pesquisa. Então, tudo isso a banca vai avaliar na qualificação. Então, por exemplo, cronograma, essa questão financeira já não é avaliado na defesa, porque não é o objetivo da defesa ver andamento, é ver finalização da pesquisa. Aqui na qualificação, não, o objetivo é ver andamento, então a gente precisa desses elementos. Consegue perceber? Então, veja, quando você pensa com a cabeça da banca, quando você sabe o que é que vai ser avaliado de você, né? Você acaba ficando um pouco mais tranquilo, né? Tendo um pouco mais de controle da situação, mas ainda assim você precisa saber como vai fazer isso. Então, como contemplar um bom título, como contemplar um bom referencial teórico, como escrever um bom objetivo, como escrever uma boa hipótese, uma boa metodologia, uma boa sessão de resultado de discussão. Veja que é basicamente isso que vai ser avaliado aqui, né? E aí depois vai existir uma conclusão da avaliação, né? Se você vai ser aprovado sem modificações, se vai ser aprovado com necessidade de mudar alguma coisa, que é o normal, né? Ou se vai ser encaminhado para uma nova qualificação, tá? Então, pode acontecer, gente, de reprovar sim na qualificação, certo? Pode acontecer e só na qualificação você tem a chance de ter uma reavaliação, ou seja, de tentar novamente. Na defesa não tem essa chance mais, tá? É só uma chance e vai ter que dar certo.
tá? Então, na qualificação ainda existe essa possibilidade. Então, não vá achando, eu não posso reprovar. Pode ser que sim. Agora, quando você tem um direcionamento correto, quando você vai contemplando tudo que a banca quer, você vai muito mais seguro, né? Igual os meus alunos vão, porque sabem que vão chegar lá com um conteúdo de qualidade, né? Preparados para o que está por vir, certo? E aí, essa mesma ficha pode ser usada na reavaliação, né, em caso de reprovação na qualificação. Que se você seguir as minhas dicas, você não vai passar por isso, tá? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês também a estrutura e o conteúdo de uma qualificação. Eu quero compartilhar com vocês a minha tese de doutorado para vocês verem em termos de estrutura como é que funciona, tá? A minha tese, ela foi qualificada, né, um mês antes da defesa, então eu já precisei ir com o trabalho final, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura, basicamente a partir do sumário, tá? Para a gente não investi tanto tempo aqui. Eu quero mostrar para vocês como é que eu estruturei isso aqui. Até porque a estrutura ela é muito importante para trazer clareza para o trabalho, né? Trazer clareza para a compreensão do leitor. E eu me lembro muito bem que eu fiquei umas 2 semanas para definir essa estrutura, porque eu precisava contar uma história muito bem contada na minha tese, né? Eu tinha 3 trabalhos, como que eu ia encaixar ali se eles não se encaixavam perfeitamente, tá? Então, eu fui vendo outros trabalhos de qualidade até chegar nesse formato. Tá, então vou compartilhar aí com você para você entender como é que foi feito. O meu programa só aceitava formato tradicional, tá? Não aceitava formato alternativo de artigo. Então, o que é que eu fiz, né? Eu optei por fazer no formato de capítulo, tá? Então, o meu primeiro capítulo, ele tinha uma introdução, a revisão da literatura, os objetivos e a estrutura da tese, para a banca entender como as teses estavam organizadas ali, tá? Depois eu tinha no capítulo 2 o primeiro trabalho, no capítulo 3 o segundo trabalho e no capítulo 4 o último trabalho. Depois eu tinha uma conclusão geral, já que eu tinha uma conclusão para cada capítulo, né? Então eu tinha aqui uma conclusão geral, uma seção de limitações e perspectivas geral do trabalho, onde eu traço quais são as fragilidades do estudo que abrem oportunidades para novas pesquisas, tá? Depois eu venho aqui com todos os apêndices da tese, certo? Então essa foi a estrutura que eu usei para conseguir, né, ter êxito na minha qualificação. Então minha qualificação foi super tranquila. A defesa também foi bem legal, né? Exceto um professor que ficou pegando no meu pé, mas os outros, né, foram bem coerentes na avaliação. Então, foi bem interessante. Depois eu conto para vocês, né, a história que eu já contei várias vezes da minha defesa, né? Mas como não cabe no escopo dessa aula, a gente conversa numa nova oportunidade. Mas talvez você já tenha visto em outros vídeos. E aí, aquela pergunta que não quer calar, que na verdade eu já respondi, né? É possível reprovar na qualificação? Sim, é possível reprovar, tá? Como é que você vai evitar a reprovação? Contemplando todos esses elementos que a banca vai avaliar no seu trabalho. Só assim você não vai reprovar na qualificação. Então, é ter um bom texto, tá? Com cada seção contendo as informações que a banca quer ver no trabalho, certo? É você discutir bem os resultados, é você entregar o que eles querem de fato receber. E eu ensino passo a passo para tudo isso dentro do meu treinamento, o Tese Turbo, tá? Então lá eu te ensino exatamente o que você precisa saber para conseguir qualificar e defender de uma forma muito tranquila, certo? E quais são as principais razões para uma reprovação? É o aluno chega lá sem discussão dos resultados, é o aluno chega lá com um trabalho meio que sem pé nem cabeça, sabe? Sem uma estratégia funil bem definida, sem um texto claro, tá? Sem um texto organizado. Então, tudo isso podem ser itens que podem te levar à reprovação. Mas existe uma segunda chance, né? Como a gente já conversou, só na qualificação. Na defesa não existe segunda chance, tá bom? Então, vamos lá. A banca vai avaliar basicamente 3 partes, tá? A parte escrita, que você entregou previamente, né, para a banca. A parte da apresentação, que foi a parte oral, que você foi ali e falou verbalmente. E a parte da arguição, né, que é quando você vai lá e responde as perguntas da banca. A parte da apresentação é a primeira que vai ser analisada. Então, você precisa, né, apresentar dentro do tempo adequado. Então, a banca vai verificar isso. Normalmente, quando você começa a apresentação, as pessoas já colocam ali o cronômetro para ver se está dentro do tempo, certo? É importante que a banca entenda o trabalho. Então, se a banca entender o trabalho, é porque você teve uma boa didática, isso vai contar positivamente para você, tá? Na sua avaliação. Eles vão olhar para os seus slides, né? E vão se perguntar: esse slide tem ou não tem muito texto? Eles não gostam de slide com muito texto. Veja como são os meus slides. Tem texto, porque precisa ter, né? Mas, ó, é um slide com as informações bem distribuídas, né? Ao longo do slide. É um slide que tem texto, mas eles estão distribuídos em tópicos, tá? Com um tamanho de fonte que a gente consegue enxergar. Quando tem imagem, como isso aqui, está com boa qualidade. Então, tudo isso são elementos que a banca vai analisar, tá? No seu slide.
Foi feito o uso correto da linguagem? Então, assim, você não precisa falar de uma forma muito rebuscada, como nos livros de Machado de Assis que a gente iria para o vestibular, não é isso. A linguagem acadêmica ela deve ser simples e clara, mas você tem que usar os termos técnicos. E um exemplo que eu sempre gosto de dar é um exemplo até da área da saúde, que é o inchaço. Todo mundo sabe o que é inchaço, né? Só que o termo científico, né, para inchaço não é inchaço, é edema. Então, se eu sou uma pessoa que vou falar, tá, sobre inchaço em algum momento da minha apresentação, eu não posso falar a perna do paciente estava inchada. Eu tenho que dizer a perna do paciente estava com edema, né? Ou edemaciada, que esse é o termo técnico. Então, é você usar o termo técnico correto para as coisas, é demonstrar segurança. Todo mundo sabe que você está nervoso, às vezes até a banca está nervosa. A primeira vez que eu fui banca, eu fiquei muito nervosa. Mas se você tem segurança do que você vai falar, tá? O nervosismo ele passa despercebido. E assim, ninguém também vai perder ponto por estar nervoso. Mas claro que isso atrapalha a apresentação, né? Então demonstre segurança. Você fez o seu trabalho, você é a pessoa que mais sabe sobre o seu trabalho, tá? Demonstre firmeza na sua apresentação. As ilustrações estão com boa qualidade, né? Até já mencionei aqui alguns exemplos para vocês. Paula, como é que eu vou saber se a minha apresentação está contemplando tudo isso? Ensaiando pelo menos 5 vezes. É ensaiando que você vai ver se está no tempo, você vai ter tempo ali para olhar os slides, se eles estão com muito texto, sem muito texto, com imagens de boa qualidade. Então, tudo isso que a gente conversou, certo? Em termos de escrita, né? Então, quando a banca vai avaliar o seu texto, o que que ela vai avaliar? Normalmente, ela entende mais facilmente a apresentação, porque você normalmente tem uma idade que é melhor para falar do que para escrever, ou porque no texto, apesar de estar claro, a banca às vezes se distraiu porque o texto é grande, né? Então, normalmente eles dizem que a apresentação foi melhor do que o texto, tá? Mas quando você tem um texto muito claro, um texto igual eu ensino os meus alunos a fazerem, as bancas sempre parabenizam, porque é um texto que envolve o leitor até o final, é um texto que dá vontade de ler, é um texto que você não trava em nenhum parágrafo porque ele ficou confuso, não entendeu. Não, nada disso acontece nos textos dos meus alunos, porque eles são muito bem planejados, né? Então, eles vão avaliar ali no seu texto se a lacuna está bem definida na introdução, né? Se os objetivos eles foram atendidos, se os objetivos estão bem descritos, se os resultados estão discutidos, se os resultados são válidos, né? Se você respondeu a pergunta de pesquisa na discussão, porque o seu trabalho precisa ter início, meio e fim. E essa coisa simples, esse elemento simples, as pessoas esquecem. Aí acabam escrevendo um texto confuso, um texto que só tem início e meio, não tem fim. Então a gente não consegue amarrar, não consigo chegar na resposta, tá, da pergunta de pesquisa. Não é o leitor que tem que desvendar essa charada, é você que tem que dar a resposta, tá? Você enquanto autor. As referências estão adequadas e atuais, então isso é algo que a banca sempre olha, tá? Outra coisa, no texto está sinalizado o status do artigo, então esse artigo está submetido, foi para que revista, qual é o qualis, qual é o fator de impacto, porque é disso que a banca gosta, tá? E lembre, a banca está lá para, entre uma das funções, né, que é melhorar o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, mas também estimular a publicação, né? Garantir que vai ser um trabalho de qualidade suficiente para ser publicado. Outra coisa, né? O texto ele segue a formatação da ABNT, tá? Porque normalmente a maioria dos programas pedem esse tipo de formatação. Para quem é meu aluno da Turbo, por exemplo, eu já deixo lá modelo, tá? Da qualificação e da defesa já de Word, um modelinho para você só escrever por cima, já tudo formatado. Então, isso é uma mão na roda, porque otimiza muito o tempo e não desformata também, né? O seu trabalho. Outra coisa, as ilustrações estão com boa qualidade, então no texto as ilustrações têm que estar com boa qualidade, tem que ter pedido reuso para essas imagens, né? Quem é meu aluno já recebe esse curso de reuso de imagens de bônus, tá? O texto está bem organizado, então as ideias elas estão bem concatenadas, né? Para que o leitor entenda. O texto está claro, está agradável de se ler. Essa é interessante porque foi uma frase que uma banca falou para uma aluna minha, né, da mentoria, a Miriam. A banca falou assim para ela: Nossa, o texto está agradável de se ler, né? Um texto gostoso de se ler. Por quê? Porque ele estava claro. Então, ela usou todos os elementos que eu ensino e conseguiu ter um texto, né, que de fato surpreendeu a banca. E ela teve uma defesa super tranquila. Os métodos estão adequados, então a banca vai também olhar para esse ponto, tá? Então, aqui está, né, o link do nosso Tese Turbo, se você tiver interesse. Aproxime a câmera do seu celular nesse QR Code ou clique no link que está na descrição aqui da bio. Conheça o Tese Turbo, veja como ele vai turbinar a sua escrita acadêmica, certo?
E como saber se o seu trabalho está contemplando todos esses elementos de escrita? Relendo o trabalho pelo menos 5 vezes. No TeseTuber eu te ensino como escrever cada seção, então são aulas bem objetivas. Por exemplo, vou escrever a introdução, né? Então eu vou deixar ali, vou escrever, vou assistir a aula, vou escrever a introdução. No final já tem um checklist de autoverificação, né? Onde eu vou colocar em prática, eu vou ver se de fato aquela introdução precisa ter tem todos os elementos que precisam ter, tá? Esses checklists eles foram criados por mim, pela minha expertise que eu tenho, né? Sendo banca, sendo revisora de artigo científico em revista internacional, com os alunos que eu trabalho aqui na mentoria. Então, foi esse olhar que eu tenho para os trabalhos que eu coloquei ali no checklist, para que você saiba se está de fato direcionado, se está de fato no caminho certo. Porque normalmente essa é a grande dificuldade que vocês têm, né? Saber se está no caminho certo. E isso, né, não tem preço, tá? E em termos de arguição, né, lá na fase de argumentação, o que a banca vai analisar? Bem, eles vão analisar se você respondeu corretamente as perguntas que foram feitas, tá? E se você, que foram feitas relacionadas à pesquisa, e se você respondeu corretamente as perguntas relacionadas ao tema. Então, a banca pode ter uma dúvida ou outra em relação à pesquisa, essas com certeza você vai saber responder, porque você fez a pesquisa, então qualquer dúvida sobre o trabalho você vai conseguir responder. Agora, dúvidas relacionadas ao tema, você vai conseguir responder se você fez aquele exercício de ler o trabalho 5 vezes, como eu falei. Por quê? Porque é na introdução, é na revisão de literatura, é na discussão que vai ter um pouco de teoria sobre o trabalho. Então, qualquer pergunta que a banca fizer em relação ao tema, se você releu recentemente o trabalho, você vai lembrar. Então, você vai saber explicar. Significa que você, de fato, mergulhou corretamente na literatura científica, tá? Então, você respondeu sim para todas as perguntas desse checklist? Se sim, parabéns! O seu trabalho ele tem muita qualidade, tá? E com certeza vai ser aprovado pela banca. Paulo, e quais são as possíveis perguntas que a banca pode me fazer, né? Essa é a pergunta que sempre me fazem. Bem, a banca pode perguntar qual é a sua lacuna, se ela não estiver clara, certo? E aí, se ela não estiver clara, você também não vai saber responder, então você vai se bananar. Inclusive, no Tese Turbo, nós temos mentorias em grupo, tá? E na próxima reunião, eu já vou fazer ali, vou selecionar um aluno para fazer ao vivo com ele a definição de lacuna, certo? Então, isso é algo muito importante, porque além de ensinar no curso, eu ainda faço também ao vivo ali com um dos alunos para que os outros aprendam, porque a gente aprende muito com as dúvidas dos outros, né? Hoje mesmo eu estava fazendo um curso e ele tinha duas partes, né? Ele começava com as dúvidas da aula anterior, depois tinha a parte de conteúdo, depois tinha a parte de dúvidas, né, daquela corrente aula. E eu acredito se quiser, eu aprendi mais com as dúvidas que as pessoas tinham tido do que com o conteúdo em si. Então, assim, esse momento em que a gente está em grupo, em que a gente está ali tirando dúvida, é um momento muito rico, porque a gente aprende muito. Normalmente, se eu te perguntar agora, qual a sua dúvida? Às vezes você vai dizer, ah, não tenho ainda, só vou ter quando eu colocar em prática. Mas se alguém faz a pergunta, você, caramba, eu também tinha essa dúvida, né? Então, é muito importante esse momento, né, de tirar dúvidas, certo? Então, essa mentoria em grupo, ela, nossa, ajuda demais, tá? Os alunos têm gostado bastante. Então, possíveis perguntas podem ser qual a lacuna, qual o objetivo, por que não apontou na revisão da literatura quais foram os modelos de estudo que justificam a escolha dos seus métodos, por que você escolheu este método, você pediu autorização para reuso de imagens, né? O que é que significam esses resultados? Esses resultados contradizem o estudo de fulano, e aqui é a pior coisa, porque às vezes a banca imprime o trabalho e leva lá aquele artigo que você varreu para debaixo do tapete, sabe? Que escondeu, achou que ninguém ia ver. Aí a banca vai lá, astuta que é, achou o artigo, imprimiu, levou e disse assim, ó, esse artigo aqui contradiz seu resultado. E aí, o que é que você me fala? E aí você não sabe o que fazer, tá? Então, qual é a sua explicação para isso, né? Quem é meu aluno já vai saber muito bem fazer isso. Como a Elaine, né, que falou assim pra gente, ó, a qualificação e a defesa foram ótimas, excelentes. Fui bem segura, porque antes tem todo um treinamento, tem todo um acompanhamento. Não senti nenhuma dificuldade. Olha que sonho, né? Você passar por uma qualificação de forma tranquila, tá? Sabendo que levou um trabalho de qualidade, tendo recebido elogios da banca. E claro que vão vir sugestões de melhorias, mas sempre para melhorar a qualidade do trabalho. Então, ela ficou muito feliz, tá? E se você também quer ter resultados como o da Elaine, tá? E quer saber como se sair bem na qualificação? A chave está aqui, ó, dentro do Tese Tubo. Como é que o Tese Tubo está organizado? Eu quero te pedir alguns minutos para mostrar ele em detalhes para você, porque eu acho que isso é muito importante e você precisa saber disso. Bem, o Tese Tubo ele está dividido em 67 aulas, certo? Mas são aulas bem curtinhas, aulas bem objetivas. Você quer saber como escrever hipótese? Vai ter uma aula lá só sobre hipótese, com vários exemplos para as mais diversas áreas de pesquisa, certo?
Essas aulas estão divididas em módulos que foram pensados, tá? Cuidadosamente na sua trajetória acadêmica. Então, o primeiro módulo é Comece por Aqui, porque cada um de vocês está em um momento diferente na jornada acadêmica. Então, nesse módulo, você vai saber quais aulas você vai assistir, porque vai ter gente que está do zero, vai ter gente que já escreveu alguma coisa, então você vai saber quais aulas deve assistir. No segundo módulo, você vai aprender a fazer um autodiagnóstico, é você fazer aquela fotografia, sabe? Você saber exatamente em que pé estão as coisas, o que já foi feito, o que ainda precisa fazer, quais são as prioridades, certo? Para no terceiro módulo, você fazer o que eu chamo de plano de ação, você saber exatamente, né, o que precisa fazer, como você vai fazer, com que prazo você tem para você agir, tá? Rumo à sua qualificação. E o Tese Turbo, né, ele foi montado com base no que eu trabalho, tá? Na mentoria acadêmica. Então, foi com base no meu método da mentoria acadêmica. Na mentoria, eu faço o diagnóstico dos alunos. Na mentoria, eu faço o plano de ação. Aqui no Teste Tubo, você tem a capacidade de fazer sozinho, porque eu te ensino através de exemplos de várias áreas de conhecimento, tá? Como que você pode fazer o seu autodiagnóstico. Então, com exemplos de várias situações, você vai identificar qual é a sua situação e vai conseguir fazer o seu autodiagnóstico. Inclusive, eu já fiz isso na prática, tá? Na primeira mentoria em grupo, certo? Eu já fiz com a Linda Cia, ela ficou feliz da vida, porque já vai qualificar daqui a 2 meses, né? E estava aí aperreada. Então, lá eu dei várias ideias para a pesquisa dela, certo? A gente fez o autodiagnóstico, a gente fez o plano de ação em conjunto, os outros alunos tiraram dúvidas sobre aquele processo, já tiveram vários insights para fazer os planos de ações deles também. Mesmo eles já tendo acompanhado as aulas do curso, mas esse momento ao vivo ele é muito importante, né? Por isso que eu faço tanta questão de manter, tá? No quarto módulo, temos o módulo Rumo à Qualificação em Defesa. Perceba que até agora você ainda não escreveu nada, você está se preparando. Nesse módulo, você vai aprender o que é que te espera, né, na qualificação, o que é que te espera na defesa, para você disparar a informação exatamente naquilo que está te esperando, para que você tenha êxito, né? Porque quando você não sabe, você vai consegue em tiroteio, vai atirando para todo lado e não consegue chegar a lugar nenhum. É aí onde está o grande risco de reprovar. Com teste turbo, isso não vai acontecer com você, tá? Depois a gente entra no módulo 5, que aí sim você vai começar a escrever. Eu recomendo que você comece escrevendo pelos métodos. Aqui eu te ensino quais são os tipos de pesquisa, certo? Aqui eu te ensino com vários exemplos, né? Como escrever a seção de métodos para cada tipo de pesquisa. Depois temos o módulo de resultado de discussão, onde eu vou te ensinar a organizar os dados, a analisar os dados para cada tipo de pesquisa. Então, o que, é que se analisa numa pesquisa de revisão? O que, é que se analisa numa pesquisa experimental? O que, é que se analisa numa pesquisa com seres humanos, tá? Como que você escreve cada uma dessas pesquisas? Depois eu ensino como escrever a conclusão. Depois eu ensino como escrever a introdução, como escrever a revisão de literatura, como preparar os elementos pré-textuais, como preparar os elementos pós-textuais, como fazer a operação pente fino, né? Então aqui tem o checklist de autoverificação geral, porque você tem um checklist ao final de cada aula, mas aqui no módulo de operação pente fino é um módulo que você vai revisar o texto junto comigo. Então você vai pegar o checklist e vai aplicar ao texto por completo, fazendo essa revisão geral para garantir que está tudo ok. Aqui também temos um módulo, né, uma aula só sobre qualificação, como que vai ser a qualificação, o que vai ser cobrado, quais são as possíveis perguntas, como responder cada pergunta. Então, aqui você vai estar, de fato, preparado, né, para esse momento da qualificação. E na mentoria em grupo, como eu já falei, a gente vai fazer simulação também. Então, a próxima mentoria eu já vou fazer simulação de qualificação com os alunos. Vou selecionar ali 1 ou 2 alunos, eles vão colocar o slide na tela, vão ensaiar, eu vou ser a banca, eles vão ensaiar ali, tá? E daí eu vou fazer perguntas, vou deixar esse aluno preparado, como eu faço na minha mentoria individual. Então, assim, é muito valioso, tá? Temos um módulo também trabalhando com pesquisas online, que vale muito também. Então, teve um aluno até da área do direito que já assistiu esse módulo, e eu falei assim para ela: assiste o módulo, né? Ela era uma aluna minha da mentoria. Assiste esse módulo desse curso e depois, tá? Se você tiver alguma dúvida, a gente já combina uma reunião para depois você escrever. Ela assistiu o curso, analisou os resultados todinhos, tá? Já mandou a versão escrita para eu corrigir, porque ela era aluna da mentoria individual. No Tese Turbo eu não corrijo, só corrijo na mentoria individual, certo? No Tese Turbo eu faço as atividades em grupo. Eu posso dar uma olhada nos textos ali em grupo, tá? Mas não de forma individual. Então, veja como funciona, tá? Se uma pessoa da área, né, uma área mais distante, assim, de pesquisa quantitativa, por exemplo, conseguiu fazer, você também vai conseguir, certo? E no módulo 14, nós temos um box que eu chamo de box técnicas, que é onde você vai ter uma aula específica para cada técnica que você precisa. Ah, eu preciso saber como usar ferramentas de inteligência artificial para ajudar na escrita, vai ter uma aula lá para isso. Ah, qual a melhor base de dados
para pesquisar trabalhos na área da educação, vai ter uma aula para isso. Então, vai ter aulas, né, com técnicas específicas para cada situação. Você vai identificar a situação e vai assistir a aula, certo? E você vai poder levar hoje o Tese Turbo por apenas 12 vezes de R$ 149,41 para conseguir conquistar, né, o seu diploma sem ansiedade. Um curso, tá? 5 estrelas, que recebeu nota 5 em todas as aulas pelos alunos, tá? Que já foi validado por dezenas de alunos. E aí os alunos Tese Turbo estão muito satisfeitos, né? Como a Vanessa, ó, que falou assim: adquiri o curso Tese Turbo pelo interesse em aprender de uma forma objetiva e prática sobre como melhorar o meu processo de escrita e fui surpreendida por um conteúdo com excelente didática e organização. Quem aí não quer, né, um conteúdo organizado, com muita didática, tá? E organização mesmo. Então, isso aqui faz muita diferença no aprendizado, né? Após assistir poucas aulas, que aliás são curtas, diretas e objetivas, consegui ter mais clareza do processo e destravar a escrita. Então, ela estava travada. Ela costuma dizer que ela avançou 2 meses o que ela não avançou em 2 anos, né? Com os meus ensinamentos. Então, vale muito a pena mesmo. Me surpreendi também com a abrangência e profundidade que abordou os diferentes tipos de metodologias de pesquisa, englobando as mais diversas áreas do conhecimento. E ela já trabalhou, né, no mestrado, trabalhou com área, hoje no doutorado trabalha com área diferente, então ela sabe muito bem, né, como é isso, tá? E eu também já passei por isso. No mestrado eu trabalhei com uma área, doutorado com outra, no pós-doc já trabalhei com pesquisa qualitativa, tá? Coisa que eu só trabalhava com pesquisa quantitativa até então. Então, assim, eu sei muito bem do que é que eu estou falando, tá? O seu curso traz um conteúdo que é imprescindível tanto para a escrita quanto para o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. Além de alavancar o desenvolvimento da minha tese, seu curso irá proporcionar organizar melhor a condução de projetos de pesquisa. Além disso, no cotidiano do meu trabalho, vai me auxiliar melhorando a organização e a busca qualificada de informações, né? Parabéns, seu curso é o passo a passo da trilha para o sucesso. Um verdadeiro mapa da mina de ouro mesmo, né? Muito obrigada pelo excelente trabalho. Espero ter resumido o quanto seu curso entrega, o quão útil e proveitoso ele é. E ela falou que tudo isso é pouco, né? Perto da transformação que o curso promove, né, na vida. E ela falou que, além de tudo isso, ela esqueceu de falar da motivação, né? De como as aulas, elas são motivadoras. Isso é muito importante. Ainda falou assim, né, lá nas aulas. Aula imprescindível, tanto para a escrita quanto para o planejamento do trabalho. Então, assim, são pessoas que estão de fato muito satisfeitas, né? Aqui já foi outra aluna que falou que começou as aulas, que ela sente que a tese está fluindo bem. Outra aluna falou que as aulas são muito esclarecedoras e os exercícios mais esclarecedores ainda. Outra aluna falou, né, que ela esperava muito por essa oportunidade do Tese Turbo, né? Desde maio do ano passado, quando ela me conheceu em uma aula remota do doutorado, ela pensou que ela queria e iria aprender comigo, né? Na primeira oportunidade que ela tivesse, e assim ela fez. Então, o programa Tese Turbo ele é fantástico, transformador, está ajudando bastante a evoluir e superar as limitações dela. A mentoria de hoje reafirmou a minha percepção, a sua habilidade, praticidade e a capacidade de transformar coisas complexas em acessíveis, reacenderam a minha motivação e entusiasmo, e eu sei que este é apenas o começo. Aprenderei ainda muito mais com você. Parabéns e muito obrigada. Vamos adiante, né? E ainda falou assim, né? Que é impressionante como o coração dela se tranquiliza e a mente se alinha ao que tem que ser feito sobre a minha orientação, sob a minha orientação, né? Ela se sente feliz e confiante. Então, assim, para mim, isso de fato não tem preço, né? Ver a satisfação dos alunos, né? Que estão conseguindo tudo isso através de aulas gravadas com esse passo a passo organizado, aulas aplicadas, né? Há diferentes tipos de pesquisa, como você mesmo pode ver nos depoimentos, modelos editáveis, onde você pode escrever por cima, tá? Tanto material de apoio para você se planejar, se organizar ali na escrita do trabalho, mas também modelo da qualificação da tese já formatado na BNT, certo? Exemplos para os diversos tipos de pesquisa para você identificar ali a sua necessidade. Um material de apoio exclusivo, tá? Materiais que eu criei exatamente para atender às suas necessidades, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Os checklists de autoverificação, que você também não encontra em outro lugar, certo? Foram checklists pensados na literatura, no que eu já deu certo comigo, no que já deu certo com os meus alunos e que de fato funciona, tá? Então, vale muito a pena. Para mim, só esse checklist aqui já vale o Tese Turbo inteiro. Imagine com tudo isso aqui que você ainda ganha levando o Tese Turbo, né? Exercícios práticos, direto ao ponto. Não é exercício para saber, o que é a introdução, não. É exercício para colocar o seu trabalho no eixo, o seu trabalho, tá? Em caminho, né? Encaminhar o seu trabalho. As mentorias em grupo quinzenais com simulação. Então, como é que funcionam as mentorias em grupo quinzenais, né? A gente entra na sala virtual do Meet, tá? Vai estar lá todo mundo.
Primeiro, eu seleciono algum aluno para fazer uma simulação. Cada aula é temática. Então, a gente já teve a simulação de autodiagnóstico e plano de ação. A próxima simulação vai ser de hipótese, ou desculpa, de lacuna. Então, eu seleciono ali, sorteio alguém ao vivo, a gente vai lá e faz com aquela pessoa, os outros ficam assistindo, tirando dúvidas, certo? Então, ajuda muito. Vai ter um momento que eu vou fazer a de qualificação, onde eu vou pedir para o aluno colocar o slide na tela, ele vai ensaiar e eu vou ser banca dele. No final, vou avaliar tempo, vou avaliar a apresentação, avaliar slide, avaliar tudo, certo? Então, isso aqui, gente, ó, é isso aqui que deixa todos os meus alunos super preparados para a qualificação, certo? Isso aqui realmente é uma mina de ouro. E além disso, tá? Frase aqui dos meus próprios alunos. Tá? Além de tudo isso que você leva na Tese Turbo por apenas 12 vezes de R$ 149, você ainda leva zelo, atenção e estímulo para cada aluno. Então, realmente não tem preço, tá? Se você quer toda essa transformação na sua vida, clique agora aqui no link da descrição e faça a sua inscrição agora no Tese Turbo para garantir todos esses benefícios, tá? Aqui também está aparecendo o link, né, no QR Code. Aqui você pode aproximar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai ter acesso, tá? À página da Tese Turbo para você se inscrever e repito aqui na descrição do vídeo também, beleza? Dúvidas, galera, podem deixar aí todas as dúvidas de vocês, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder. Vou ficar aqui no chat respondendo todos vocês, certo? Mandem aí dúvidas, podem mandar no chat, nos comentários, onde vocês preferirem, que eu vou responder uma a uma, beleza? O mais importante é que você não tenha dúvidas, que você se sinta de fato preparado para este momento tão importante que é a sua qualificação. Para aqueles que decidirem dar um passo além, né? Eu espero vocês dentro do Tese Turbo, tirando suas dúvidas lá, onde eu respondo diariamente e também nas mentorias em grupo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!